Era uma vez, em um vilarejo escondido entre montanhas de gelo, duas crianças inseparáveis. Gerda, uma menina de coração valente, e Pedro, um garoto bondoso que sonhava em ver o mundo. Todos os dias, cuidavam juntos de um pequeno jardim de rosas vermelhas que florescia teimosamente, mesmo no frio mais rigoroso. Aquelas rosas eram o símbolo da amizade deles, frágeis por fora, mas fortes por dentro. Debaixo da neve macia, sentados no parapeito da janela, eles olhavam as flores e diziam baixinho, como um segredo só deles: "Nunca vamos nos separar, não importa o que aconteça." Mas então, algo terrível e invisível aconteceu. Certo dia, enquanto riam juntos perto das rosas, um vento estranho soprou sobre o vilarejo, trazendo consigo minúsculos fragmentos de um espelho encantado, um espelho cruel, criado para transformar tudo o que era belo em frieza e desprezo. Um desses cacos atingiu os olhos e o coração de Pedro. De repente, o menino que antes sorria com o olhar passou a enxergar o mundo com frieza. As flores lhe pareciam comuns, a neve já não o encantava. E pior de tudo, ele começou a se afastar de Gerda. "Pedro, o que houve com você?" perguntava ela, tentando segurá-lo pela mão. Mas Pedro, agora com o coração congelado pela magia, soltava os dedos com indiferença. O inverno finalmente cobriu o vilarejo com o seu silêncio branco. Pedro, mais distante a cada dia, saiu sozinho com seu pequeno trenó de madeira, o mesmo com que ele e Gerda costumavam deslizar rindo pelas colinas de neve. Gerda o viu partir pela janela e, por um instante, sentiu como se algo dentro dela também estivesse sendo levado pelo vento. Foi então que, do meio da neblina, um enorme trenó branco surgiu, tão bonito quanto assustador. Brilhava como cristal e não deixava pegadas na neve. Uma mulher desceu dele, alta, majestosa, envolta em tecidos brancos que pareciam feitos das nuvens mais frias do céu. Seus olhos eram frios como gelo recém-formado. Era a Rainha das Neves. Pedro, com o coração enfeitiçado pelo espelho, não percebeu o perigo. Achou o trenó deslumbrante e, sem pensar, amarrou o seu pequeno trenó ao dela. O trenó da rainha começou a deslizar, devagar. Depois, mais rápido, cada vez mais rápido. Atravessou ruas, passou pelos portões da cidade e desapareceu rumo ao campo de gelo infinito. Quando Pedro percebeu que não podia mais soltar as cordas, já era tarde demais. O mundo ficou silencioso. Quando finalmente pararam em um campo de neve sem fim, a Rainha das Neves abaixou-se diante do menino. Ela tocou sua testa com um beijo gelado, que não doía por fora, mas congelava por dentro. Naquele instante, Pedro adormeceu profundamente. Seu coração, já ferido pelo fragmento do espelho, ficou ainda mais frio, quase silencioso. A rainha o colocou ao seu lado no trenó e partiu em direção ao norte, para o seu palácio de gelo, um lugar onde nem o sol tinha coragem de nascer. No vilarejo, Gerda esperou. Esperou horas, depois dias, perguntou a todos, ninguém sabia de Pedro. Mas no fundo do coração, ela sentiu. Não era só saudade, era um chamado. Algo dentro dela dizia: ele precisa de você. Então, diante do roseiral silencioso, Gerda fechou os olhos e falou bem baixinho, como quem faz uma promessa ao próprio coração: Pedro, eu vou te encontrar. Na manhã seguinte, o vento ainda trazia neve fina, mas Gerda não tinha mais medo do frio. Com as mãos trêmulas, ela desamarrou um pequeno barco de madeira que ficava preso ao rio congelado. Era frágil, parecia não aguentar longas viagens, mas era tudo o que ela tinha.
Antes de entrar, encostou a mão nas pétalas de uma rosa do jardim e sussurrou: "Espere por nós, eu vou trazer o Pedro de volta." Sem mapa, apenas com coragem e saudade, Gerda deixou que o rio a conduzisse. A correnteza era calma no início, depois ficou mais rápida, mais escura, mais profunda, mas Gerda não fechou os olhos. Ela seguia. Depois de muito tempo navegando, o rio levou Gerda a um lugar inesperado. Um jardim mágico, onde era sempre primavera. Flores de todas as cores dançavam ao vento e o ar tinha cheiro de mel e sol. Uma senhora de cabelos prateados e sorriso doce a recebeu com carinho. "Você está cansada, minha criança. Venha, descanse. Aqui ninguém sente frio nem tristeza." A senhora penteou os cabelos de Gerda com um pente encantado e, pouco a pouco, as lembranças de Pedro começaram a desaparecer como neve ao sol. Gerda ria, brincava com as flores e quase se esqueceu do porquê havia chegado ali. Até que, por entre as flores douradas, ela viu uma única rosa vermelha. Uma rosa igual àquele jardim que cuidava com Pedro. Foi como se seu coração acordasse. Gerda levou a mão ao peito. Lembrou do riso de Pedro, dos segredos na sacada e da promessa entre as rosas. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela gritou: "Eu tenho um amigo para encontrar." Então, correu, sem olhar para trás. Gerda atravessou a floresta gelada, chamando pelo amigo. Ninguém respondia. Até que, ao longe, alguns pombos brancos pousaram sobre os galhos secos. Ela perguntou com a voz trêmula: "Vocês viram o Pedro?" Os pombos bateram as asas e responderam: "Vimos sim. A Rainha das Neves o levou para o castelo no fim do mundo." O coração de Gerda apertou, mas em vez de desistir, ela apertou contra o peito a rosa que carregava e sussurrou para si mesma: "Então é para lá que eu vou." Enquanto caminhava pela neve, cansada e quase sem forças, Gerda sentou-se ao pé de uma árvore e sussurrou: "Pedro, espera por mim." Foi então que a neve ao seu redor se mexeu suavemente e um cervo de pelagem claro apareceu. Seus olhos eram bondosos, como se entendessem sua dor. Ele se aproximou devagar, abaixou a cabeça e Gerda ouviu como se fosse um sussurro do vento: "Eu sei onde ele está. Suba, eu te levo." Sem hesitar, ela segurou nos pelos macios do cervo e subiu em suas costas. Depois de muitos dias, o céu mudou de cor. Não era mais noite, nem dia. Era a aurora boreal, dançando em tons de verde e lilás. Diante deles surgiu o castelo da Rainha das Neves, gigante, silencioso, feito de gelo puro. Frio como um coração que esqueceu de amar. O cervo parou. Não podia entrar. Ele encostou o focinho nas mãos de Gerda, como quem diz sem palavras: "Você não está sozinha." Gerda sorriu com gratidão, respirou fundo e disse: "Espere por nós, eu vou trazer Pedro de volta." E caminhou, sozinha, em direção às portas geladas. As portas do castelo se abriram sozinhas, rangendo como vento preso em cavernas. Gerda entrou. O chão era frio, os corredores silenciosos. Cada passo parecia ecoar dentro dela. E então, no centro de um grande salão de gelo, ela ouviu Pedro, sentado no chão, montando pequenos blocos de gelo como se fossem peças de um quebra-cabeça impossível. Seus olhos
estavam vazios. Não havia sorriso, não havia lembrança. Gerda correu até ele. Pedro, sou eu, sou a Gerda! Mas ele não respondeu. Gerda se ajoelhou ao lado dele, segurou suas mãos frias e, mesmo sem saber o que fazer, abraçou com toda a força da saudade. Foi então que uma lágrima quente caiu do rosto de Gerda e escorreu até o peito de Pedro. No instante em que a lágrima tocou seu coração, ouviu-se um som suave, como o gelo se partindo ao sol. O frio que aprisionava Pedro começou a derreter. Ele piscou, e outra lágrima, dessa vez de Pedro, deslizou, expulsando o fragmento de gelo preso em seu olho. Gerda, onde eu estou? Eu senti tanto frio. Você estava longe de mim, mas eu vim te buscar, sussurrou ela, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Pedro segurou a mão dela e o castelo gelado pareceu tremer ao redor dos dois. Sabendo que não havia tempo por perder, os dois correram pelos corredores de gelo. A Rainha das Neves não apareceu, talvez porque magia nenhuma consegue prender quem já foi aquecido pelo amor verdadeiro. Do lado de fora, o cervo fiel os esperava. Sem dizer nada, abaixou-se para que subissem. Gerda montou primeiro, puxou Pedro para perto de si e disse baixinho: "Vamos para casa?" O cervo disparou pela neve e, atrás deles, o castelo da Rainha das Neves começou a brilhar e desaparecer como um sonho gelado ao amanhecer. Quando atravessaram as montanhas geladas e avistaram o vilarejo, algo mágico aconteceu. A neve começou a derreter. Os telhados brancos revelaram suas cores. Os rios descongelaram e correram livres outra vez. A luz do sol brilhou quente pela primeira vez em muito tempo. E na sacada da casa deles, o pequeno jardim que antes dormia sob a neve florescia novamente. As rosas vermelhas estavam vivas, como se esperassem apenas que Pedro e Gerda voltassem. Pedro tocou nas pétalas com cuidado e olhou para Gerda. Nenhum dos dois disse nada, porque existiam sentimentos que nem 1000 palavras conseguiam explicar. Naquele dia, os dois entenderam algo que nem livros, nem magos, nem reinos de gelo poderiam ensinar. A verdadeira amizade não congela. O amor de quem não desiste é mais forte que qualquer magia. Lágrimas sinceras podem derreter até o coração mais congelado. Eles olharam para as rosas e repetiram como quando eram crianças: "Nunca vamos nos separar." E dessa vez sabiam que era verdade.